Graças a Deus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus possa abençoar a sua vida poderosamente, rica e abundantemente. Aqui como fala o Bispo Fernandes, muito obrigado a todos que têm acompanhado, têm seguido este canal do YouTube, porque esse canal foi criado exclusivamente para alcançar o aflito, o oprimido, o cansado, o sobrecarregado, para fazer o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Creia, confie, acredite que quem te escolheu e fez uma promessa, Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Então, o título desse vídeo hoje, desta mensagem, é Nascer de Novo. Por que nascer de novo, Bispo Fernandes? Porque um homem chamado Nicodemos, ele foi até o Senhor Jesus durante a noite e ele chega para Jesus e fala para Jesus que ninguém faz estes sinais que ele faz se Deus não estivesse com ele. E o Senhor Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, esse não vê o reino dos céus. Nicodemos fala para Jesus: como pode um homem sendo velho nascer a segunda vez? Jesus afirmou novamente para ele: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não entra no reino dos céus. Amigos e amigas, quando o Senhor Jesus ele veio a esta terra, ele não prometeu a vida nessa terra, ele veio cumprir a sua palavra, a palavra de Deus, e ele veio trazer a promessa do reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus. Se o Senhor não sabe, se a senhora não sabe, Deus ele é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e verdade. Por que que o Senhor Jesus Cristo, diante deste homem muito sábio, muito inteligente, um dos principais da sinagoga, do Sinédrio, esse homem, ele conhecia muito bem, Nicodemos, as Escrituras Sagradas. Ele não foi até o Senhor Jesus por acaso. E o Senhor Jesus também não falou para ele que ele tinha que nascer da água e nascer do Espírito também por acaso. Como é que pode uma pessoa ele querer entrar no reino dos céus, ele querer a sua salvação, ele querer a vida eterna, se aqui nessa terra ele não obedece à palavra de Deus? O que está escrito na palavra de Deus? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por que o apóstolo Paulo ele nos orienta que a gente deve andar no Espírito e jamais fazeis a concupiscência da carne? Por que o apóstolo Paulo ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos dá esta direção para a gente andar no Espírito? Porque Deus é Espírito. Assim como o Senhor Jesus, ele falou para Nicodemos que ele tinha que nascer da água e do Espírito. Agora, como é que eu posso querer entrar no reino dos céus se aqui na terra eu, Bispo Fernandes, não quero andar com Jesus? Andar com Jesus é renunciar à minha natureza terrena, é renunciar à minha carne, é renunciar às minhas paixões, é renunciar aquilo que me afasta de Deus, porque tudo aquilo que tem me afastado de Deus me aproxima deste mundo, e a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Você observa que a última tentação, quando Satanás ele vai tentar Jesus, ele leva Jesus a um monte muito alto lá em Jericó, um monte da tentação. Ele fala o que para o Senhor Jesus? Se você se prostrar e me adorar, eu te darei toda a glória deste mundo. Por que ele fala, eu te darei toda a glória desse mundo? Porque isso foi entregue para ele. Observa, quando nós fazemos a vontade do mundo, o que nós temos alimentado?
o espírito ou a carne? Quem é que tem ficado feliz? O espírito ou a carne? Então, o mundo tem tudo aquilo que a minha carne, a sua carne, a nossa carne, ela almeja, ela deseja. Por que muitas pessoas dizem assim, olha, para estar na igreja é difícil, nós temos que abrir mão, a gente temos que renunciar a muitas coisas, porque as pessoas, infelizmente, né, elas querem estar dentro da igreja e ao mesmo tempo fazendo as coisas do mundo. Mas também a palavra de Deus diz que a gente não pode adorar e servir a dois senhores, porque se a gente agradar a um, a gente vai desagradar o outro. Então a gente não pode de maneira nenhuma querer servir a dois senhores. Então, no momento que uma pessoa quer estar dentro da casa do Pai, mas ao mesmo tempo quer fazer as coisas desse mundo, ela está servindo a dois senhores. Por isso que se torna difícil para as pessoas. Mas no momento que ela cumpriu o que está escrito, quando o Senhor Jesus, ele insistiu com Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não vai entrar no reino dos céus. Mas uma coisa que me chama a atenção é isso aqui. Olha o que Deus fala para Nicodemos nesse versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de que eu te disser, importa-vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Senhor, a senhora que está agora me assistindo nesse exato momento, a quem você entregou o seu coração? A quem você está servindo? A Deus ou a este mundo? Porque se você quer servir a Deus, você precisa entender a palavra chamada renúncia. Se você não está disposto a renunciar ao palavrão, a renunciar à mentira, à mágoa, o ódio, o rancor, a prostituição, o adultério, se você não está disposto a renunciar o engano, a falsidade, se você não está disposto a renunciar a sua natureza terrena, vai ser impossível você ficar na casa do Pai. Mas você pode até ficar anos e anos, você pode ficar, mas infelizmente o que eu vou falar para o Senhor, para a senhora, você vai estar na igreja terrena, mas na Jerusalém celestial você não vai entrar. Me desculpe, eu não estou aqui para te julgar e nem para te condenar e nem para te apontar o dedo, mas o Senhor Jesus, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você já prestou atenção que as pessoas querem que a gente fale a verdade para ela ou para ele, mas quando nós falamos a verdade, ela não aceita, ela fica triste, ela se afasta da nossa companhia. Por quê? Porque a verdade, ela confronta a nossa natureza terrena. Por quê? Que quando Jesus estava no seu ministério, no período dos 3 anos, ele estava cercado de leprosos, coxos, ele estava cercado de paralíticos, cegos, ele estava cercado de pessoas que estavam endemoniadas, ele estava cercado de pessoas que estavam famintas, ele estava cercado de pessoas que queriam milagre. Mas quando ele se aproximou do Calvário, quando ele se aproximou de Jerusalém para a crucificação, me mostra um discípulo. Se o discípulo que conviveu com ele nesse momento da cruz abandonou eles, os discípulos se afastaram. Imagina bem aquela multidão que estava interessada somente nos milagres. Não é assim que acontece na nossa vida? No momento que uma pessoa está bem, ela está próspera, ela está bem sucedida, tudo tem dado certo na vida dela, a vida dela está de vento em polpa, tudo está correndo tranquilo, tudo está dando certo, né? Ela faz churrasco, ela faz festa, olha, ela fala assim, ó, pode deixar que é por minha conta, todo mundo está do lado dela, todo mundo está cercando ela, todo mundo está abraçando ela, mas você já prestou atenção que no momento que uma pessoa ela perde tudo,
ela perdeu o emprego, perdeu o salário, perdeu a vida econômica, perdeu a família, ela perdeu a saúde, ela perdeu a sua dignidade, ela perdeu tudo. Quem está perto dessa pessoa? Aí você vai contar a dedo verdadeiramente quem são os seus verdadeiros amigos. Você tem condições de contar a dedo, sabe por quê? Porque você vai ver pouquíssima pessoa do seu lado. Mas no momento de festa, no momento que você estava bancando tudo, no momento que o seu problema não era dinheiro, todos estavam ali, perto de você. Todos. Mas essas pessoas nunca foram os teus amigos. Elas nunca te amaram. Elas amavam aquilo que você bancava, aquilo que você tinha para bancar. Elas chamavam o que você tinha, não quem era você. Então pense nisso. Nesse momento, de repente você já foi abandonado, infelizmente, pela família, pelos amigos, foi abandonado por todos. Você já perdeu tudo. Tudo. O que está faltando você perder se você já perdeu tudo? Dê uma oportunidade para o Senhor Jesus. Vem estar junto conosco. Você pode estar aqui no Alcântara, na nossa sede, lá no Caju, lá na nossa igreja também, Cachoeira Itapemirim. Eu vou falar o endereço para que você possa comparecer. Aqui na nossa sede no Alcântara, Rua Laureano Rosa, número 265. Número 265, ponto de referência em frente à Autoescola Calor Brasil. Domingo, o culto mais importante da semana, 8 horas da manhã ou às 18 horas. Segunda-feira, 8 da manhã ou às 17 horas. Quarta-feira, você pode comparecer em 3 horários, 8 da manhã, 3 e 7 horas da noite. Sexta-feira, 8, 3 e 7 horas da noite, nesse endereço que você acabou de ouvir. Aí no Caju, terça-feira, às 19 horas. Quinta-feira, 19 horas. E no domingo, às 18 horas. O endereço do Caju, Rua da Harmonia, número 39, no 39, um ponto de referência aí, em frente à pizzaria União, aí no Caju. Correto? A nossa igreja em Cachoeira Itapemirim. Cachoeira Itapemirim, o endereço em Cachoeira Itapemirim é Avenida Carli Levi Ramos. Carli Levi Ramos, número 131. Número 131, o bairro é Novo Parque. Novo Parque. O ponto de referência em frente à fábrica de móveis Esperança. Em frente à fábrica de móveis Esperança, aí em Cachoeira Itapemirim. Todas as quinta-feiras, ouça como eleição, todas as quinta-feiras nós temos 3 cultos aí, 8 da manhã, 3 horas e 7 horas da noite, tá bom? Que o nosso Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Escolha um desses endereços, né? E se você sentir no seu coração de ajudar esta obra, ajudar esse ministério, a luta é muito grande, mas sem luta não existe vitória. Se você crê que Deus está nesse lugar, que eu sou um homem de Deus, aí está o QR Code. O QR Code está aí. Você pode, acessar o QR Code e você pode doar, fazer uma doação, seja com um dízimo, que se Deus tocar no seu coração, ou com uma oferta. A oferta é que o Espírito Santo tocar o seu coração. Bispo Hernandes, qual o valor? Eu não sei. O dízimo é a 10ª parte de tudo que passa na nossa mão. A oferta é que o Espírito Santo tocar ao seu coração. Tá bom? Que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E eu tenho subido um monte, eu, pastor, os obreiros, nós temos subido um monte, as esposas. Eu tenho certeza que nós vamos estar orando por todos os dizimistas, por todos os ofertantes, por todos os patrocinadores, por todos que possam patrocinar esta obra, todos que possam ser um doador para ajudar esta obra. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Também você pode ajudar esta obra tocando o sininho, dando seu like. Compartilhe com 10 amigos, 10 amigas suas, e eu tenho uma convicção e a certeza que quanto mais você compartilhar esse vídeo, quanto mais pessoas vão ser alcançadas, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, até o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe.